Boa noite, teleinternautas. Boa noite a todos vocês que acompanham a nossa programação da UpTV. Estamos começando mais um programa Sind Solution com muito sucesso, um programa que vem aí trazendo muita informação, muito conteúdo para você, síndico, que vem, de alguma forma, buscando aí trazer melhorias, trazendo suporte aí para você na sua gestão. Fica aí o nosso grande abraço, espero que vocês gostem muito do nosso programa. Hoje tem muitas novidades, entrevistas e muita informação para vocês, tá bom? Vamos dar aqui o boa noite ao Mauro Andrietta. Boa noite, Liliana. Boa noite ao nosso teleinternauta. E hoje, Liliana, além das entrevistas, a explicação que nós estamos devendo, com todo direitinho, das inscrições do Sindwork, que vem agora, dia 23 de novembro, vai ser o segundo Sindwork, vai ser muito legal. Esperamos aí melhor que o primeiro, né? Que já foi um baita sucesso. E nós vamos trazer, falar tudo sobre segurança, né? Aliás, um dos palestrantes está aqui hoje com a gente e nós vamos falar vários aspectos da segurança dentro dos condomínios. Vai ser bem legal. Vamos apresentar então o nosso primeiro convidado dessa noite. Ele que vai ser um dos nossos palestrantes no Sindwork. Nós escolhemos aí, até por conta das várias entrevistas que ele já vem trabalhando com a gente ao longo desses 2 anos de programa, e achamos realmente que ele tem, na verdade, ele tem muito conteúdo para passar para vocês e se tornou um grande especialista na área de segurança. Então, tá aí ele, né, falando com muita propriedade sobre segurança, e hoje ele vem dar uma prévia do que vai ser também a sua palestra. Então, vamos apresentá-lo, Marcos Moreno, ele que é graduado em segurança, especialista em segurança, né, e também desenvolvendo implantações aí de soluções em segurança. Muito boa noite, Marcos Moreno, muito prazer em tê-lo conosco essa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para colaborar, trazer informação para os nossos síndicos. Isso mesmo. O tema que ele vai trabalhar hoje é obrigações legais sobre a PPRA, PCMSO e também a importância da brigada de incêndio. São assuntos realmente de grande importância que a gente também vem aí falando nos outros programas, e hoje ele, mais do que ninguém, ele falando, né, dando assim as informações para vocês daquilo que realmente é importante, né, Mauro? Pois é, vamos falar dessas letrinhas todas aí, né? O que é cada coisa, para quem não favor, sabe. Né? Vamos codificar isso, né? O que é PPRA? Explicar, na verdade, de vez em quando me perguntam, né? Poxa, mas que sopa de letrinhas, né? Isso daí, na verdade, está descrito nas normas regulamentadoras, né? E aqui no Brasil, elas são relativamente novas, né? As normas regulamentadoras, são as famosas NRs, elas são de 77. Então, elas entraram em vigor dia 22 de dezembro de 77. O que diz respeito às leis brasileiras, são bem novas, né? Então, eu comentei com o síndico outro dia isso. Ele me perguntou, mas isso é novo? Afinal, realmente é novo, né? 40 anos, né? Para o Brasil é novo, né? Exatamente. Então, em 77, entraram em vigor 28 normas, né? Que são as NRs. E essas duas sopas de letrinhas aí, o PPRA NR9 e o PCMSO NR7. Agora, o que significa isso, né? O PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, uma norma complementa a outra. Então, o PCMSO é feito baseado no PPRA. E eu vou explicar, assim, rapidamente o que é cada um, para a gente poder entender e para que nós, síndicos, possamos entender a importância desses programas e por que eu tenho que fazer. Então, essa é a nossa ideia é passar para vocês hoje. São importantes programas obrigatórios, né? Programas obrigatórios, de acordo com a Lei 6.514, que foi que instituiu as NRs em 77. Mas você acredita que os síndicos seguem essas leis ou não? Então, eles devem seguir, né? Agora, se seguem ou não, aí você me coloca numa saia justa. Não, então, eles têm que seguir, né? Na média, assim, eles fazem isso, então, se preocupam com isso, pelo menos? Se preocupam pelo seguinte, porque vamos entender o que é cada um, né? Vou contratar um colaborador, né? Esse colaborador ele tem que fazer um exame médico. Esse exame médico ele já faz parte do PCMSO. Então, o PCMSO ele envolve vários exames. Então, tem o exame médico admissional, depois ele tem o exame médico periódico, depois ele tem, de repente, mudança de função, ou até o exame demissional. Então, isso é obrigatório. Isso todo colaborador tem que fazer. Só que esses exames eles são baseados em quê? Nos riscos que o trabalhador vai
estar exposto durante o trabalho. E aí é onde entra o PPRA. Parece que é meio confuso, mas não. Então, para o colaborador ser contratado, primeiro o síndico tem que contratar uma consultoria, um técnico que vai lá e faça o PPRA. Que baseado nos riscos ambientais é que vai ser feito o PCMSO. Então imagina, o rapaz vai trabalhar na limpeza, por exemplo. Então ele vai estar exposto ao risco químico, vai estar exposto ao risco físico. Então, baseado nesses riscos que vão estar descritos no PPRA, que o médico do trabalho vai fazer o PCMSO. Então, olha como uma coisa ela é amarrada à outra, né? Então, apesar de que o PPRA é a norma que vem depois do PCMSO, PPRA é NR9, PCMSO é NR7. Só que o PPRA vem antes do PCMSO. Nossa, confuso, né? Mas é isso, é assim. O importante é que isso tudo regulamenta e deixa o trabalhador numa situação confortável dentro do seu trabalho, já prevendo todos os riscos que ele pode acontecer com ele, etc. E dependendo de cada função, inclusive, né? Exatamente. E no PPRA é apontado a função dele, quais os riscos que ele está exposto, e o trabalhador, sabendo que risco ele está exposto, ele também vai tomar um pouquinho mais de cuidado. Aí entra uma outra norma, que o assunto não é hoje, né? Mas é a NR6, que fala dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então ele vai estar exposto a um risco, ele vai trabalhar na altura, por exemplo. Então ele tem que usar o cinto de segurança. Então são vários detalhes. Uma norma, na verdade, ela complementa a outra. Por isso eu me sinto muito à vontade para falar sobre... Hoje em dia são 36 normas. Em 77 entraram em vigor 28. Hoje já são 36. Tem norma até para funilaria de barco. Só para vocês terem uma ideia, tem uma NR que fala sobre navio, barco, embarcações. Tem uma NR que fala sobre abate de bovino. Então, hoje em dia tem norma para quase tudo. Ainda tem muitas coisas que não são normatizadas, mas a nossa lei é nova, né? 40 anos. Então, ainda vem engatinhando, tem muita coisa para ser mudada. Mas estão as duas normas básicas que todo condomínio tem que ter. NR7, que é o PCMSO, e NR9, que é o PPRA. Tá, e aí o síndico quer colocar isso tudo em ordem. E aí qual é o trajeto que ele faz, quem ele contrata, como é que funciona essa parte para que ele deixe tudo como tem que deixar? O que acontece? A gente costuma não transferir essa responsabilidade, mas a administradora ela tem um papel muito importante nesse sentido, porque muitas vezes o síndico não sabe. Né? O síndico, tudo bem que agora está surgindo muito aí a função do síndico profissional, mas ainda tem muito síndico morador que não tem conhecimento. Então a administradora tem que falar, olha, você tem esses documentos para poder desenvolver. Aí o síndico vai buscar uma consultoria que vai desenvolver esses programas e vai fazer o acompanhamento. Porque no PPRA ele é um documento... É uma contratação, né? É uma contratação do síndico ou do condomínio para todos esses projetos. Exatamente. Então o síndico contrata uma consultoria para fazer o PPRA. No PPRA são apontados as não conformidades. Então o PPRA ele aponta alguns itens, por exemplo, como nível de iluminamento. Né? A gente fala iluminamento, parece que é uma palavra errada, né? Mas tecnicamente não é iluminação. Tecnicamente é iluminamento. Então o técnico vai lá com um aparelho chamado luxímetro e faz a aferição. Então existe uma tabela da aferição mínima em cada ambiente do condomínio. Então é feita a aferição, olha, deu abaixo do limite de tolerância. Então ele tem um prazo para regularizar. E essa consultoria pode fazer o acompanhamento dessa adequação. Outra situação que a gente costuma encontrar muito em condomínio, níveis de ruído acima do limite de tolerância. Então o limite para um efeito de conforto são 65 decibéis. Aí vai com o decibelímetro. Então, você vai com o decibelímetro, tem ambientes aí, igual o condomínio comercial, que fica em avenida. Só o trânsito lá fora já ultrapassa o limite de tolerância, que é 65 decibéis. Só que as próprias normas elas se contradizem. Porque uma norma fala 65 decibéis para efeito de conforto, e uma outra norma fala sobre 85 decibéis. Então é óbvio que nós técnicos recomendamos o inferior. Né? Então, atingir 65, já ultrapassou o limite de conforto, aí já tem que implementar a medida de controle. Mas quem conhece o decibelímetro, já trabalhou, já mexeu com ele, o 80 decibéis já é muito fácil atingir esse nível, né? Porque qualquer escritório um pouco mais movimentado já vai lá para 90. Um escritório com 20, 30 pessoas chega a 70 decibéis fácil. Só de conversinha. E aí, de repente, essas pessoas, sempre tem alguém que fala um pouquinho mais alto.
Então, para atingir 80 decibéis é muito fácil. E aí, agora, imagina num condomínio, né, onde tem até a situação de máquina funcionando, uma máquina lavadora, sabe? Então, aí a situação... Aí, por isso que tem que haver esse controle. Tem que verificar Mas tem as bombas, você tem uma as série de coisas bombas, ali. tem a casa de máquinas, os elevadores, tem o gerador. Então, são várias... A casa de máquinas, bombas da piscina, que muitas vezes fica do lado da piscina. Então, você tá tentando... A equipe está fazendo a limpeza e a máquina ligada. Ele tem que trabalhar com protetor auricular, que é a recomendação que vai descrito no PPRA. Então, no PPRA tem as funções desenvolvidas no condomínio, que risco eles estão expostos e qual as medidas de proteção. Que, na verdade, é uma medida de proteção e medida de controle também, né? Se ele está exposto ao ruído, é protetor auricular. Exposto ao sol, que é um outro risco, aí já vem protetor solar. Então, tudo isso é apontado no PPRA, todos os riscos. Isso são seguranças de trabalho, que você fala. Segurança do trabalho. Então, na verdade, o PPRA ele é baseado em 5 riscos. Risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Então, o vistoriador, quando ele vai no empreendimento, ele já tem esses 5 riscos que ele tem que apontar. E baseado nos riscos, que vai ser elaborado o documento, e o médico vai fazer o PCMSO em cima do PPRA. E dar soluções para cada caso Isso. foi Na identificado. vistoria, o técnico aponta quais são as irregularidades. E agora é óbvio, é fácil só colocar defeito, né? Então você aponta, ó, isso aqui está irregular e o que você precisa fazer para poder regularizar. Né? Então fala, aqui então esse ambiente, o iluminamento está irregular. Bacana, mas qual que é o iluminamento adequado? Então você tem que fazer até recomendação de lâmpada, né? A potência da lâmpada. De repente estou num ambiente que tem uma situação que a gente chama de desnível de piso ou desnível de teto. Né? O que é um desnível de piso? Geralmente o degrau ele tem uma medida entre 15 e 17 centímetros de altura. Se por acaso for abaixo disso ou muito acima disso, é desnível de piso. Então tem que ter uma sinalização amarela, por exemplo. Desnível de teto. Vou passar por um local que eu tenho que baixar a cabeça, é desnível de teto. Então tem que ter uma faixa amarela. Isso o PPRA aponta. Na verdade, são normas aí que você coloca para os trabalhadores, para os colaboradores, mas e os condôminos mesmo? Se acontece alguma coisa assim, né, de acidente também com os condôminos por conta de uma negligência de um síndico, por exemplo. Por conta do risco, né? Exatamente, então o risco ele está lá, o síndico de repente contratou o serviço, foi feito o levantamento, tem o apontamento da irregularidade e o síndico não toma providência. Aí o que acontece? Eu já enfrentei situações onde aconteceu isso. Aconteceu um acidente, não foi nem com um condômino, foi com um visitante. Né? Então, no empreendimento tinha um desnível de piso e a gente recomendou, olha, aí não é ir jogando contra a construtora, mas a construtora entregou o prédio com desnível de piso. E o arquiteto alegou que fazia parte da arquitetura e deixou daquele jeito. Nós entendemos, tecnicamente, que aquilo era um risco. O que recomendamos? Ou você faz uma rampa, né, ou transforma num degrau, né, adequação. Porque, na verdade, as pessoas já têm na cabeça, intuitivamente, você já tem uma dimensão de degrau, por exemplo. Sim. Então, você pode ver quando acontece muito o primeiro ou último degrau de uma escada ser maior ou menor, que você acaba tropeçando com uma sensação ruim. Sim. Né? Porque você já vai com aquela dimensão na cabeça e de repente falta, né? Agora, nesse caso aconteça, nesse caso aconteceu o acidente. Aí deu perícia, enfim. O perito, a primeira coisa que ele perguntou quando ele chegou no empreendimento, deixa eu ver o PPRA. Né, o perito, a primeira coisa que ele pergunta é isso. No PPRA, não sei se felizmente ou infelizmente para o síndico, constava lá a irregularidade, o que era, né, o desnível de piso, até apontando o local, e o que tinha que ser feito. O síndico não fez. Óbvio que no processo ele perdeu, né, e teve que indenizar o visitante. Teve um caso que estava no aniversário de uma amiga, num condomínio, e na saída ela chegou a cair da escada, porque a escada era bem larga e não tinha corrimão. E aí ela desequilibrou e rolou a escada, e era uma escada assim, bem extensa, assim. Ela ficou quase um mês com o pé engessado por conta desse acidente. Tenho certeza que nesse local tinha o PPRA, se tivesse o PPRA, estava apontado lá. E o que a norma diz? Todo acesso por degrau ou rampa tem que ter dispositivo antiderrapante e corrimão. Todo acesso por degrau ou rampa
que entendemos a escada ou uma rampa de Na acesso. mesma hora, a gente comentou com o síndico lá, ele Sim. falou, olha, você sabe que isso já estava previsto de fazer um corrimão, mas ainda não foi feito. Tá vendo? Então, você vê, quer dizer, precisa acontecer uma tragédia, um acidente, né, fatal, muitas vezes até para ele poder se alertar e ver a importância daquilo, né? O que acontece é que muitas vezes no documento, no PPRA, o que o técnico ele avalia? O grau de risco maior. Então tem o prazo para regularizar. Então, de repente, vamos supor, o iluminamento está baixo e tem uma escada sem corrimão. Qual que é a prioridade? A escada, né? E o iluminamento, de repente tem uma ou duas lâmpadas queimadas, dá para trocar, mas a escada, se ele tomar um tombo, é pior. Mas aí vai muito a visão do técnico. Por exemplo, o técnico, olha, mas só que se tiver com pouco iluminamento, ele pode não enxergar o degrau e cair. Então, aí já é uma avaliação do técnico. Avaliar o que é a prioridade para poder regularizar. Então, o síndico ele tem 1 ano para fazer as adequações. Então, foi lá, fez o levantamento. Dentro de 1 ano, ele tem que regularizar tudo que está... 1 ano é pouco, né? Eu também bem acho. razoável. Eu acho que 1 ano é pouco. Mas é a vigência Não, do 1 ano documento. é pouco, você acha? Eu acho que é pouco. Tem situações que precisam de investimento. É bom, é verdade. Né? Não são coisas simples, né? Isso. Nem Tem sempre, coisa que é mais simples, que é fácil de fazer. Uhum. De repente, uma fita antiderrapante. Agora, tem situações que precisam envolver Investimento. Aí tem que ter rateio, aquela Aí, coisa exatamente. toda, tem que ter Aí, assembleia. daí, né? por exemplo, no meu caso, eu coloco no relatório 3, 4 meses, ou até muitas vezes 8 meses. Mas pelo menos está apontado. Sim. Mas aí, o que isso tem a ver? Mas aí, o que acontece? Esse documento, o PPRA, é um documento público. Então, tem que ficar exposto. Para, de repente, o morador e o visitante saber que risco ele está exposto. Olha só. Isso não vai mudar muita coisa, mas é psicológico, né? Se eu sei que eu estou correndo o risco de cair aqui, eu vou tomar mais cuidado. Agora, a gente falando do outro assunto, a importância da brigada de incêndio também. Que é outra Que coisa. muitas pessoas não dão importância mesmo, que eu acho que vale a pena a gente estar reforçando aqui, né? A brigada de incêndio, eu vou falar para vocês, é a pedra no meu sapato. Porque, assim, o decreto estadual 56.819, ele é bem claro. Ele diz o seguinte, todo empreendimento tem que ter brigada de incêndio, né, que é um grupo organizado de pessoas treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, combate e abandono. Perfeito. Agora, a norma ela é muito, vamos dizer que ela é muito rígida, que ela exige o seguinte, condomínio residencial, por exemplo, uma pessoa por andar para fazer parte da brigada. Vou falar para vocês numa boa, eu já perdi os cabelos, mas você não consegue fazer isso. É muito raro você conseguir juntar. Imagina um prédio com 20 andares, você vai conseguir 20 pessoas para a brigada? Muito difícil de conseguir. Então, o que eu costumo recomendar? Aí o síndico me pergunta, quantas pessoas tem que ir para a brigada? Eu falo, olha, quanto mais pessoas você conseguir, é menos pior. Porque atingir o que a lei determina, isso 1 por andar, de acordo com pra condomínio residencial. Condomínio comercial, a coisa é mais apertada. Então é o seguinte, condomínio comercial, se ele tem 10 pessoas no andar, tem que ter um brigadista. A partir do 10º, daí tem 20 pessoas. A partir cada 10, um brigadista a mais. Então, 10 pessoas, 10, falei besteira, vamos corrigir. 10 pessoas no andar, 5 brigadistas. Condomínio comercial, 10 pessoas por andar, 5 brigadistas. A cada mais 10, aumenta mais um brigadista. Entendeu? Então, 10 pessoas, 5 brigadistas. 20 pessoas, 6 brigadistas. No condomínio comercial 7. é uma legião, né? Que tem Então, e eu entendo que no comercial seria mais fácil até das pessoas participarem, porque aí o chefe, olha, determina quem vai. Mas aí tem muito empresário que não quer liberar. Imagina, o condomínio comercial, tem lá o escritório, tem 30 pessoas. Ele não vai liberar, ele libera 1 e acha que... Então, assim, é muito importante ter a brigada de incêndio, sem dúvida. Porque a brigada, qual é a função dela? Ela vai trabalhar antes da chegada do bombeiro. Agora, se não tem brigadista, então é muito importante, a brigada está relacionada diretamente ao seguro do condomínio, porque acontece um sinistro. A seguradora, para poder indenizar o sinistro, ela vai exigir do condomínio as obrigações legais, o cumprimento. Ela vai pedir o atestado de brigada de incêndio. Aí chegou o atestado com 3, 4 pessoas, a seguradora elas não têm pago a indenização devido a essa falta de pessoas. Aliás, que é uma coisa normal da seguradora, é justamente procurar essas brechas para não ter que pagar o sinistro, para indenizar o sinistro. E isso vale para tudo, né? Não é só a brigada de incêndio,
data de vencimento de extintor de incêndio, Isso, a ou renovação. seja, uma série de itens, né, que a seguradora se apega e não paga. E ainda na NR7, que é o PCMSO, ainda tem um outro item muito importante, que é o item 7.5.1, que fala de primeiros socorros. Então, olha só, o PCMSO, NR7, ainda tem um item que obriga todo o condomínio a ter uma equipe de socorristas, né? Formação de equipe de socorristas, que é o curso de primeiros socorros. E aí sim as pessoas... Difícil, se para né? brigada ninguém vai, Imagina fazer curso, fazer né? primeiros socorros. Mas, Moreno, é muito importante você colocar toda essa situação. A gente, infelizmente, está encerrando nosso bloco aqui. Vocês sabem, agora só uma prévia aí do que vai ser o nosso Cindywork com a sua palestra, rapidinho para a gente. Lá, o que nós vamos abordar, né? A importância dessa situação de prevenção de incêndio. Então, nós vamos abordar esses itens até com relação eu tenho que saber como é que o fogo pega, as formas de propagação do fogo, os métodos de extinção. E vamos abordar depois, no final, um pouquinho sobre o AVCB, que é uma outra situação, outra sopa de letrinhas, né? Que é o AVCB, que é um documento muito importante, que muito síndico ainda transfere essa responsabilidade, achando que só com a brigada de incêndio está resolvido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e para que você possa, que desperte interesse, não vou falar mais sobre o assunto, né? Então, você se inscreva e participe do evento. Isso mesmo, gente. Nós vamos aqui no terceiro bloco, nós vamos explicar exatamente como que você faz para fazer a inscrição. Quero que vocês aí fiquem atentos aí, porque, né, existe todo um procedimento, mas eu quero agradecer ao Moreno aí por estar conosco nesse projeto Cindywork no dia 23 e tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Contem comigo sempre. Deixa o seu recadinho, então, agora. Assim, agradecer de novo a oportunidade e deixar claro para o senhor síndico, você que é subsíndico, conselheiros, a importância de participar mais desses assuntos relacionados às obrigações legais. As obrigações legais, elas foram instituídas, não é para ser mais uma lei a ser cumprida, é visando a preservação da saúde do trabalhador. Isso que é o foco das obrigações legais. Não é só um documento a mais que eu tenho que ter, é visando a prevenção para evitar que o trabalhador venha a sofrer algum acidente. E qualquer dúvida, né, Liliana, é só entrar em contato com a gente no participe@uptv.com.br e nós vamos aqui dar toda a informação necessária para que você regularize seu condomínio. Isso mesmo, recado dado, né? Muito obrigada mais uma vez. E quero aí convidar para vocês permanecerem. A gente vai para um rápido intervalo, um break aí rapidinho. Já a gente volta com mais programa aí para vocês. Até já. O Grupo Hebron é constituído por profissionais altamente qualificados, atendendo assim ao máximo as necessidades de cada cliente e lhes proporcionando pleno conforto, bem-estar e segurança. Seus valores foram alcançados pautados em rigorosos padrões, buscando sempre as melhores soluções aliadas à mais moderna tecnologia. Dentre os serviços oferecidos estão controladores de acesso e recepção, limpeza e conservação, sistema pay-per-use, supervisão, treinamentos. Nossa missão é oferecer serviços diferenciados para contribuir com a melhoria contínua da produtividade dos nossos clientes, respeitando o ser humano, a sociedade e o meio ambiente. Nossa visão é ser a melhor empresa do mercado em nosso segmento. Temos como foco a lealdade, fidelidade, honestidade e caráter. Grupo Hebron,